Estamos aqui no Templo de Karnak, que é do Império. Lembra que eu falei que são 3 impérios? O Templo de Karnak é do Império Novo. Tem essa avenida aqui, ó, de carneiros, chama que o carneiro era a forma animal do deus Amon, que é o deus principal deles. E aqui esse templo era um templo construído para o deus Amon-Ra, né? Era deus principal para eles. Então esse templo aqui é como se fosse o Vaticano para os cristãos, é como se fosse Meca para os islâmicos. Era o templo mais importante. Vários faraós construíram, né, esse templo ao longo dos anos, mas o principal aqui foi Ramsés II, que é o mesmo da época de Moisés, que você vê nas novelas, 10 Mandamentos, enfim, tem até um salão para ele aqui. E a gente vai visitar o templo. Maravilhoso. Aqui Luxor é cheio de templos, de coisas, porque como é do Império Novo, as coisas estão mais preservadas, mais modernas. Você vê, ó, o tamanho disso daqui comparado com as pirâmides, por exemplo, que são do Império Antigo. Cheguei a comentar com vocês sobre as múmias, da onde que veio essa crença, né, de morrer e renascer. Eles contemplavam muito esses fenômenos da natureza, o que a gente acha simples hoje, como sol, lua, rio. Então eles viam a lua nascer, morrer, né? Subir no céu, sumir e aparecer de novo. Então ela era cíclica, o sol era cíclico, o rio vinha de um lado, descia para o outro lado, ele fluía, continuava descendo. Então eles começaram a contemplar essas coisas e divinizar essas coisas, né? Então, por exemplo, Ra, que é o deus sol, que dá energia, né? Tem deus da água, tem deus... Enfim, tem deuses ruins também, que traziam coisas ruins. E eles foram criando templos para esses deuses, porque eles acreditavam que ia trazer fertilidade para eles e vida eterna. Então, por isso que eles acreditavam que eles também teriam vida eterna. E assim eles começaram a preservar os corpos e fazer as múmias. Já expliquei para vocês, mas estou relembrando aqui porque esse templo tem tudo a ver com isso, né? Muitos faraós importantes aqui, em todas as dinastias, né, do Egito Antigo. Totmes, por exemplo, foi um dos considerados mais fortes militarmente, assim, com poder bélico muito grande. Mas Ramsés, que é um dos mais conhecidos, é muito conhecido também por causa da época de Moisés, né? Então é muito conhecido pelos cristãos, mas também porque a sua linhagem foi muito longa. Então tiveram 11 Ramsés e eles foram os últimos faraós até a chegada dos romanos, né? Que encerrou o Império Novo, que encerrou toda, né, a dinastia, toda essa história aí do Egito Antigo. Olha que lindo aqui o templo, é enorme. E ele ainda vai bem mais pra lá, tem várias fachadas, várias entradas. Aqui os carneiros que eu comentei. O carneiro era a forma animal do deus Amon-Ra. Olha aqui os vestígios das rampas que foram construídas, né, que foram feitas para fazer as construções, para mostrar para vocês que não foi alienígena nenhum. Foram seres humanos que carregaram essas pedras e que trabalharam aqui no sol com honra para construir esse templo. Olha que enorme. Aqui a gente pode ver 2 estátuas aqui do Ramsés II. Tem essa aqui, lembra que eu falei pra vocês? Quando tá com o pé à frente, os braços retos e o queixo reto, representa ele vivo. E tem uma outra aqui, ó, dele com os pés juntos, os braços cruzados e o queixo curvado, que é ele morto. Aqui desse outro lado, que tá fechado, foi um templo que foi ordenado pelo Ramsés III, sucessor do Ramsés II. Bem bonito também. Esse daqui é o pátio aberto, tinha essas colunas enormes. E ali mais à frente era o salão do Ramsés II. A pedra que ficava aqui no meio também era uma mesa de oferendas que eles colocavam para os deuses e para o deus Amon, né, principalmente. E aqui do outro lado, esse daqui, ó, como eu falei, era o salão de Ramsés II. É esse daqui que vocês veem nos filmes, nas novelas, né? Todos os filmes que falam de Egito Antigo, da Antiguidade. Tem 3.500 anos de antiguidade esse salão aqui e tá bem preservado, ó, é perfeito. Olha o tamanho, olha quantos pilares. De colunas, que coisa mais linda, muito bem preservada. Você pode encontrar aqui perfeitamente, ó, os hieróglifos escritos. Isso daqui são nomes, quando ficam dentro de ovais assim, são nomes de pessoas, né, de faraós geralmente. Em cima, ó, vocês conseguem ver as cores vivas, tá vendo? Verde, azul, vermelho. Olha o tamanho do teto, tinha uma janela de pedra ali que os raios de sol passavam. Esse daqui é o cartucho do Ramsés II, ó, é assim que escrevi o nome dele em hieróglifos. Esse obelisco aqui, ó, que é o maior, é o obelisco da rainha Hatshepsut. Lembra que eu falei dela? A única faraó, uma das mais importantes da história do Egito Antigo também. Essa parte aqui é como se fosse o santuário do templo. Então é a parte mais sagrada, que só o faraó e a família dele podiam rezar aqui dentro. Olha os blocos aqui, ó. Tem blocos enormes. Isso tudo aqui é um bloco. Imagina transportar isso daqui, pesa mais de 30 toneladas. E aqui já é feito de outra pedra. Ali é feita de calcário e aqui é de granito rosa, que é o mesmo material do obelisco. Olha o teto aqui, ó, com as estrelas representando a noite.
E bem ali é que tem um guia na frente, mas tem uma mesa onde eles rezavam. Tinha uma escultura dourada do deus Amon, que era o deus regente, né? E eles faziam as orações aqui, o faraó e a família. Essa daqui é a piscina, o lago sagrado. Aqui os sacerdotes que vinham rezar, todo mundo, eles se purificavam, nadavam nesse lago antes e depois, né? Assim como os islâmicos fazem hoje, eles se lavam também com água corrente. Eles entravam nesse lago. Tem 30 metros aqui, ó, de cada lado, 4 metros de profundidade. E a água daqui vinha do rio Nilo. E é muito, muito bonito. Tem esse escaravelho aqui também, que eu falei pra vocês, é o deus que representa a morte e o renascimento. E tem uma lenda urbana, que é recente, que se você dá... A minha avó dando voltas. Se você dá várias voltas, vou dar também. Voltas aqui, não sei quantas voltas são. Em volta você tem saúde, paz, tem sorte. Muito bonito. Na terceira volta aqui. Gente, vocês não têm noção de como é quente aqui. Vou dar só 3, porque aqui é muito quente. São 9 horas da manhã, quase 10 horas. Mas o sol daqui, ó, tá como se fosse meio-dia. É muito quente, porque aqui é mais perto do Sudão, né? Que é uma região mais quente, assim. Aqui é mais o sul do Egito. Tá muito calor. 7 horas da manhã tava 36 graus. Andames aqui no meio com esses panos, parece cenário de filme moderno, tipo a múmia, assim. Esse templo aqui também tem 3.500 anos de antiguidade. Ó, aqui o obelisco de Ramsés II. Várias estátuas dele aqui, ó. Ali ele tá representado sentado no trono, conversando com o seu povo. Tá vendo o povo pedindo pra ele? Que ele era um governador misericordioso. Então representa muito a grandiosidade dele, né? Ele era até... como uma divindade, às vezes, em alguns lugares, né? Os faraós eram considerados sangue azul puro. E também tinha como objetivo esse templo ser uma casa para o deus Amon, assim como o templo de Karnak. Cartuchos, ó, bem preservados de Ramsés II. Esse daqui é o nome dele, né? Bem bonitos os hieróglifos. E aqui, ó, tem os escravos, uma representação dos escravos, prisioneiros da guerra. São africanos esses. Tem a fisionomia bem africana. E aqui desse lado também tem os escravos asiáticos. Ó, a fisionomia é bem diferente. E aqui, nesse desenho, tá mostrando as duas plantas sagradas aqui, ó, o lírio e o papiro. E eles estão amarrando aqui, ó, os pulmões da humanidade. Aqui o corredor que nós passamos com 14 colunas. Ali a parte da frente do templo é um pouco inclinada para a direita, tá vendo? A abertura dele tá mais ali, para poder ficar de frente para a Avenida das Esfinges. Mas olha essa parte aqui, ó, esse pátio enorme. Vou até usar a visão aqui ampla. Esse pátio que era onde o povo podia fazer suas rezas, né? As orações para os deuses. Muito lindos, tem mais de 30 colunas aqui, maravilhoso. Que essa parte é um templo romano, é muito interessante esse templo aqui de Luxor, porque ele mistura várias épocas diferentes, né? Mas aqui é um templo romano, você pode ver aqui, ó, as figuras que estão representadas aqui, esses rostos, tem umas fisionomias mais romanas, tá vendo? Gregas. E eles fizeram um revestimento, só que esse revestimento caiu e você consegue ver aqui, ó, a estrutura original. Tá vendo? Os arcos aqui, as colunas são mais romanas também. Então era um templo para os governadores romanos da época. Isso daqui no século I depois de Cristo. A parte dá pra ver bem as cores que era originalmente, porque essa parte aqui, ó, foi por causa do rio Nilo, né, das enchentes, tirou um pouco da cor. Mas aqui, ó, tinha Amenófis III, da 18ª dinastia. Aqui ele é representado de vermelho e azul, e Deus era representado de branco e azul. Dá pra ver bem as cores aqui, ó, branco, vermelho, azul. Tem amarelo também, que é muito protegido por causa do teto aqui, né? Muito bonito. Amenófis III aqui, no Império Novo, esse daqui, a 18ª dinastia. Que interessante, lembra que eu falei que tinha 5 períodos aqui? Essa capela aqui foi feita para Alexandre o Grande. Era uma capela antes aqui, né, de Thotmés III, mas caiu e eles usaram as mesmas pedras para construir uma capela de Alexandre o Grande. E fizeram representações dele conversando com o deus egípcio Amon. Vou mostrar para vocês. Que interessante aqui, ó, esse daqui é o deus Amon, que tá com essa coroa, tá vendo? Ele tá representado várias vezes aqui, sentado em tronos, como aqui, ó, tá vendo? E esse daqui é Alexandre o Grande, uma representação dele. Ele tá recebendo a chave da vida aqui, ó, do seu pai, tá sendo abençoado pelo seu pai. Ele tá com essa coroa do Baixo Egito. Aqui, ó, o cartucho dele. Alexandre, tá vendo? O A de águia, L de leão, então é representado assim. E olha isso aqui que interessante, ó. Não é libertinagem, tá? Esse daqui é o deus da fertilidade.
Min, Amon Min, e aqui Alexandre o Grande recebendo aqui o jarro de esperma para ter fertilidade no pós-vida, né? Depois da morte. Muito legal, gente, porque tá muito preservado aqui, né? É um privilégio poder visitar esses templos, porque você vê as outras civilizações antigas, tipo os mesopotâmicos, babilônios, fenícios, não conseguiram manter umas edificações desse tamanho, né? Com tanta grandiosidade. E nessa cidade aqui, tudo tem mais de 3.500, 3.400 anos de antiguidade. É muito velho. Apesar de ser do Novo Império, é muito velho, né? As pirâmides que são do Antigo. Então, é uma grandiosidade incrível. Eles eram muito tecnologicamente avançados para manter tudo isso ao longo dos anos. Aqui, ó, a mesquita também. Tem uma mesquita aqui dentro. Muito bonita. Então, ó, tem a mesquita. Tem uma basílica que tá em obra ali do outro lado. Então tem mesquita, basílica, tem o templo de Alexandre o Grande, tem o templo dos romanos e também aqui é um templo faraônico, né? Então tem 5 períodos aí com 5 culturas, crenças, né, diferentes. Então é cheio de história esse templo aqui, muito bonito. Olha essa representação aqui de Ramsés II, que perfeita. Aqui a maquete do templo de Hatshepsut. Que bonita, vamos visitar o Vale dos Reis agora. E ela foi a única mulher que foi enterrada junto com as tumbas dos homens, dos faraós. Tinha o Vale das Rainhas e o Vale dos Reis. Ela foi enterrada no Vale dos Reis, tão foda que ela... Olha que lindo o templo, é maravilhoso, da rainha Hatshepsut. Ela foi filha da 18ª dinastia e foi a 5ª faraó mulher, né, a 5ª a governar. Mas ela é uma das mais importantes e mais lembrada na história do Egito. Mais importante até do que a famosa Cleópatra VII, né? E a construção tem 3 terraços, ela é feita de pedra de calcário. Como eu já tinha comentado, lembra que muitas coisas dela foram vandalizadas e tal, porque ela não era muito aceita. Tinha uma visão muito grande do público de que ela teria usurpado o trono ou planejado o reinado dela, porque ela era uma mulher no poder. E outra curiosidade também é que ela foi casada com o próprio irmão, que é o Thotmès I. Registros das expedições que eu falei, ó. Dá pra ver o mar, tá vendo? Tartarugas, peixes, aqui barcos, ó, pessoas remando, pessoas transportando coisas, tá vendo? Ó, vários barcos, escravos também. Foram expedições muito bem sucedidas da época. Aqui tava uma representação dela, da Hatshepsut, mas como eu falei, foi muito vandalizado na época. Tem alguns animais aqui também, ó. Girafa, leopardos. Aqui, ó, pessoal transportando coisas. E as cores originais aqui também. Aqui ela, ó, a rainha Hatshepsut. Ela tá representada com a cor escura, que era a cor usada para representar os homens. Então, mas se você ver o rosto dela, ó, tem a feição feminina, como era representada as mulheres.